Olá, meu querido, minha querida. Hoje eu quero falar sobre provação. Ninguém gosta de passar por provações, por lutas, por dificuldades, mas a Bíblia nos diz que elas fazem parte da vida e que elas têm o seu propósito e os seus ensinamentos. Mas hoje eu quero focar sobre a oportunidade que as provações, as dificuldades da vida nos dão de oferecer um perfeito e um verdadeiro louvor a Deus e de mostrar que o nosso amor a Ele independe dos seus milagres, mas que nós o amamos por quem Ele é. E eu entendo que o maior exemplo que nós temos disso na Bíblia é de Jó, né? Por isso eu quero ler com você o primeiro capítulo. Começa assim, Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Certamente estamos diante de talvez a maior, ou certamente uma das maiores expressões de adoração da Bíblia. Jó sofreu o que nós nunca sofremos e nunca sofreremos certamente nessa vida. Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu os seus 10 filhos de uma só vez. Isso é uma grande vergonha para nós que muitas das vezes reclamamos diante de tão pouco, não é verdade? Diante da perca de um emprego, ou diante de alguma perda de um ente querido, muitas das vezes nós blasfemamos e questionamos a Deus. Jó perdeu tudo. Jó teve uma sequência do recebimento de má notícias. Um servo ainda estava falando e vinha outro com mais más notícias. Jó perdeu tudo. Jó perdeu e teve que enterrar seus 10 filhos de uma só vez.
mas a reação de Jó diante disso tudo foi se prostrar e adorar ao Senhor. Estamos passando por um momento de lutas, estamos passando por um momento de provas, cada um está enfrentando a sua adversidade nesses dias, e nesses dias nós temos a oportunidade de fazer assim como Jó fez, de adorar ao Senhor. Não pelaquilo que Ele nos dá, mas de reconhecer que tudo que temos veio do Senhor. E se nós o perdermos, o Senhor continua sendo Deus. No capítulo 2, a partir do verso 1, a história continua e diz que num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Que exemplo, irmão! Jó é um exemplo para nós diante dos sofrimentos da vida que todos nós enfrentamos e enfrentaremos até que estejamos naquele grande dia com o Senhor para sempre. Aí lá não haverá fome, pranto, clamor, dor, mas enquanto estivermos nessa vida, estamos sujeitos às muitas aflições ao qual o Senhor Jesus disse que teremos nessa vida. Mas o que me impressiona aqui é a fidelidade de Jó, é o amor de Deus a Jó. Embora a acusação de Satanás fosse de que ele amava a Deus apenas porque Deus lhe tinha dado tudo, diante dessas perdas Jó nos mostra que não, que Jó era sincero e amava a Deus. Jó num dia ele perde tudo, inclusive os seus 10 filhos, e depois ele fica enfermo do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu fico imaginando essa cena, Jó sentado nas cinzas, com um pedaço de barro, coçando a pele, raspando para tirar as feridas. E diante dessa cena de dor e sofrimento, por isso que eu não trago nenhum julgamento à mulher de Jó, ela diz: por que você ainda conserva a sua integridade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó dá uma resposta que eu acho maravilhosa: aceitamos o bem de Deus com prazer, porque não receberemos o mal. É interessante que muitas das vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, nós não questionamos a Deus. Quando as coisas vão bem, quando a gente tem saúde, quando as contas estão pagas, quando os celeiros estão cheios, né? Quando estamos passeando, curtindo a vida, quando tudo vai bem, dificilmente nós paramos para dizer: Senhor, por que as coisas estão dando certo para mim? Senhor, por que no mundo onde tanta gente está sofrendo, eu estou desfrutando de todas as coisas boas? Não, as pessoas raramente fazem isso. Mas diante das perdas, dos sofrimentos, das dificuldades, então elas se lembram de culpar a Deus. Elas não se lembram de agradecer, mas muitas das vezes se lembram de culpar. É interessante que no capítulo 1, quando mostra que Jó sempre oferecia sacrifícios a Deus por ele e pelos seus filhos, a Bíblia não nos mostra a mulher de Jó questionando a Jó. A mulher de Jó nunca o questionou pela sua fé em Deus quando tudo ia bem, mas diante das perdas que ele teve, ela o questionou. E muitas das vezes nós somos questionados pelas pessoas ao nosso redor, ou nós nos questionamos também sobre Deus quando as coisas vão mal. Mas Tiago capítulo 1 diz que nós devemos resistir na aprovação. Abra comigo, olha o que diz o capítulo 1 de Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do verso 2 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada.
No verso 12 do capítulo 1 de Tiago diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Devemos perseverar na provação. Devemos continuar amando a Deus, glorificando a Deus e reconhecendo que quer Ele nos dê, quer Ele tome, Ele continua sendo Deus. Quer Ele faça, quer não. Quer Ele abra a porta, quer não. Ainda que a figueira não floresça, Ele continua sendo Deus, digno do nosso amor e da nossa fidelidade a Ele. 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro vai dizer: ainda que vocês estejam contristados por muitas provações, mas saibam que a vossa fé, depois que é aprovada, ela vale mais do que o ouro refinado pelo fogo. As provas, as lutas vêm para provar a nossa fé, e a vontade de Deus é que sejamos aprovados, que cresçamos. Jó teve um encontro com Deus. Jó, no capítulo 42, vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todos os nossos sofrimentos, queridos, têm um propósito. Porém, Satanás tenta usar esses sofrimentos para nos afastar de Deus. Satanás achava que Jó blasfemaria do Senhor quando perdesse tudo. Que possamos, assim como Jó, amar a Deus. Assim como Jó, que possamos continuar sendo fiéis a Deus em meio às provas que estamos passando. Em meio às lutas, em meio às provações, em meio aos sofrimentos, que possamos continuar amando a Deus. Esses dias difíceis é uma oportunidade, é um privilégio que nos é dado. No capítulo, em Filipenses capítulo 1, verso 29, naquela que é conhecida como a Epístola da Alegria, Paulo diz: porque a vocês foi dado a graça de não somente crer, mas de também padecer por ele. Sofrer por amor ao Evangelho é uma graça, é um privilégio que nos é dado. Poder mostrarmos a Deus e ao mundo que nós o amamos em meio às perdas, em meio às dores, é um privilégio que nos é dado. Como diz aquela linda canção da harpa cristã, do cantor cristão que eu amo tanto, que é uma oração, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Esses dias é uma oportunidade que nós temos. Porque isso é ser um verdadeiro adorador a Deus. Eu nunca esqueci de uma conversa que eu tive com meu pai na cozinha, isso já tem uns 10 anos. Uma vez falando sobre Davi, meu pai citou esse caso dizendo: meu filho, é por isso que Davi é um adorador, um verdadeiro adorador. Não é porque ele tocava a harpa, não é porque uma vez ele saltou diante da arca do Senhor, mas quando Davi perdeu seu filho, lembra quando ele adultera com Batseba e Natan diz que o seu filho morreria. Davi se humilhou, Davi orou e jejuou durante 7 dias pela criança. Mas quando ele descobriu que a criança havia morrido, ele se levantou, foi até a presença do Senhor e o adorou. Davi adorou a Deus diante da dor de ter perdido seu filho recém-nascido. Jó adorou ao Senhor depois de ter perdido tudo. Que possamos adorar o Senhor em meio às lutas e sofrimentos e adversidades que estamos enfrentando. Porque o Senhor é bom e Ele continua cuidando de nós. E todos nós conhecemos o final da vida de Jó. E por isso eu termino com Tiago capítulo 5, verso 10 e 11, que diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Os profetas perseveraram e falaram do Senhor em meio ao sofrimento. Jó perseverou e nós sabemos como tudo acabou bem para Jó, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Essa luta vai passar, esses dias difíceis vão passar, a noite de choro vai passar. Que você permaneça firme, fazendo a obra do Senhor, amando ao Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer e descansando nele e o adorando, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus e continua sendo digno. Nós amamos a Deus não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. E somos eternamente gratos pela salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus, que é a maior vitória e bênção do Evangelho. Que você aproveite essa oportunidade, que nos dias difíceis você ame a Deus, que você adore a Deus e que você se aproxime de Deus, assim como já se aproximou e teve um encontro com o Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus.